Isso eu já vi. Sim, É uma coisa muito impressionante sim, e assim, independentemente de qualquer coisa, sempre que você for utilizar o vaso sanitário, olhe dentro dele. sim. Pode parecer uma coisa até meio absurda, É mas absurdo. acontece, acontece. A gente já vimos casos assim. E também os roedores, em geral, eles têm uma habilidade muito importante, que assim, ele precisa roer. O nome roedor é isso. Os incisivos crescem constantemente. Então, para evitar esse crescimento, ele tem que roer, tem que desgastar. Você acredita que ele pode desgastar madeira, folha fina Acredito. de alumínio? Ele pode desgastar o concreto para poder desbastar esses dentes incisivos. Tal a frequência, né, e a força que tem esses dentes. Eu já vi o desgaste num canto de uma porta Sim, de madeira maciça sim. e de alta densidade. Certo. Você fala assim, não pode ter sido um rato, Mas porque assim o acontece. estrago foi relativamente grande. Sim, sim. Nesse aspecto, para eles roerem, por exemplo, um cabo, um fio de eletricidade, isso é muito fácil. Isso Então, acontece muito no metrô. é, É um é, problema exato, sério no metrô. exato, Eles causa, têm problemas sérios para fazer o controle no metrô, porque sim, às vezes quando o trem para, já teve trem parando por causa de de curto-circuito curto-circuito. provocado pela roedura desses cabos elétricos, né, de tensão, etc. E tem aí, só voltando aí, cupim também faz esse estrago, né? Também, exato, Voltemos aqui para os os ratos. Agora você roedores. falou que o camundongo ele é bastante curioso. Sim, é E os outros interessante, ratos, como é que funcionam? interessante isso. O camundongo, ele vai sempre buscar o alimento, ele tem uma atividade muito dinâmica, tem alto metabolismo, então ele é sempre agitadinho. Já a ratazana ou o rato de forro, eles são desconfiados. Tá? Se você colocar um alimento ali, ou no caso uma isca de uso profissional, eles vão olhar, vão analisar, vão desconfiar dessa novidade e não vão buscar, não vão consumir essa isca numa primeira intervenção. Vai demorar aí dias para que possa ter algum sucesso. Mas tem uma coisa interessante. Os ratos, esses roedores, eles vivem em sociedade. Então tem os ratos dominantes, o casal dominante, e tem os ratos dominados, aqueles subordinados. Então, quando acontece o caso de uma isca nova, um alimento novo no ambiente, normalmente, quando é um alimento já costumeiro, eles estão familiarizados, sempre são os dominantes que vão se alimentar primeiro. Quando aparece uma isca nova, um alimento novo, eles estão desconfiados, eles deixam que os subordinados, que os dominados comam e ficam observando. Se for, por exemplo, uma isca raticida, se aquele rato dominado, aquele subordinado, começar a se alimentar e morrer na hora, logo eles vão associar aquele alimento, aquela isca, com o perigo de morte. E aí ninguém mais vai se alimentar. Por isso que as iscas hoje de uso profissional, elas têm uma ação muito lenta. Não pode matar de imediato. Senão o rato vai associar aquela morte com essa isca e você terminou por arruinar o seu controle. E aí esse talvez seja um dos maiores problemas que as empresas especializadas no controle de pragas têm. Sim, Porque normalmente quem está com problema de ratos quer que seja resolvido simplesmente no segundo seguinte, no momento seguinte. E aí exatamente. eles começam a usar alguns produtos que não são adequados para o controle de ratos. Sim, sim, Pelo que você disse, porque eles matam muito rapidamente, ou seja, exatamente. você mata a primeira leva, depois Exatamente. Então, é importante observar, existem alguns produtos que são proibidos até, no caso chumbinho, por exemplo. Chumbinho foi muito usado antigamente, misturava-se o chumbinho com algum alimento muito atrativo, o rato comia, morria na hora, só que é o seguinte, o chumbinho tem um grave problema, não tem antídoto. Então, se uma criança, porventura,
acidentalmente se alimentar do chumbinho, ela pode se intoxicar e sofrer sérias consequências, podendo até levar a óbito. Então, as iscas que são usadas hoje, profissionais, sempre tem um antídoto, de modo que, se porventura um cachorro ou uma criança ingerir, aí é fácil você reverter essa intoxicação. Então, vamos fazer uma verificação. 3 graves problemas. Sim. O primeiro, ele não resolve a infestação Certo. por ratos, porque ele não leva em consideração a biologia e os ratos vão se proteger contra isso. Sim. Segundo, são altamente tóxicos também aos seres humanos. Exato. E terceiro, eles são ilegais. Sim, sim. São produtos que não podem ser vendidos. Eles são como se fossem drogas. Sim. Então, eles são contrabandeados, porque já é proibida a fabricação no Brasil, eles são contrabandeados e a população consome, achando que está resolvendo o problema, quando, na verdade, está colocando em risco a própria saúde, a própria família. A família. Então, esses produtos são banidos, são proibidos o uso. Agora, quando se faz o uso dessas iscas profissionais, dependendo das condições, primeiro tem que saber muito bem qual a espécie que você vai controlar. Porque não adianta nada você colocar as iscas, por exemplo, no forro, achando que vai controlar rato de forro, quando você tem uma infestação de ratazana. Não vai adiantar nada. O contrário também procede. Se você colocar a escagem de um ponto errado, você não vai ter um bom resultado. Então, é necessário que se compreenda, que se entenda bem a infestação, conheça a biologia, o comportamento desses roedores, para que se possa fazer um bom controle. E como é que a gente pode fazer a identificação do roedor? Bom, é muito difícil uma pessoa ela ver, né, o rato, a não ser que seja morto, mas normalmente o rato é muito rápido, é muito esguio, né, é difícil você conseguir vê-lo para poder ter uma boa identificação. Mas normalmente o camundongo ele é pequeno, tem cerca de 5, 6 centímetros, né, da cabeça até a cauda, mais ou menos. Tá? Você não vê, mas vê o cachorro latindo, né? Exato. Então você pode ver, né, às vezes você leva um vulto com um tamanho maior, cerca de 25 a 30 centímetros, aí seria no caso a ratazana, ela tem um corpo normalmente um pouco mais acastanhado. Tá? É muito comum a gente ver na rua, né? Na rua, exatamente. Na rua, exatamente. De dia, às vezes a gente se vê passando para um canto para o outro. Sim. Mas é difícil, à noite é mais fácil. É difícil. E o rato de forro tem o corpo um pouco mais acinzentado e a cauda é um pouco maior. Tem cerca de 24, 25 centímetros, mais ou menos. Tá? E a gente ouve barulho, etc. Isso, a gente ouve barulho. Chama atenção. Exato, né? Exato. Agora, você lembrou de uma situação muito interessante. Normalmente os ratos, eu falei, são de hábitos noturnos. Se você encontrar um rato, por exemplo, durante o dia, pode ser que a atividade seja tão grande no ambiente, mas tão grande, que os ratos subordinados, aqueles que são vivem na periferia daquela colônia, eles não têm mais tempo nem condições de se alimentar durante a noite, desculpe. Então eles vão se alimentar durante o dia. Ou então, algo pior, quando o rato ele se alimenta da isca raticida e se encontra intoxicado, pode ser que o comportamento dele se altere. Então ele possa buscar alimento ou água para tentar se desintoxicar, mesmo durante o dia. Então ele fica meio sonso, fica meio tonto. Então pode acontecer de você observá-lo durante o dia nessas condições. Tá? O que eu acho interessante é o seguinte, legal, já sabemos tudo a respeito de ratos, claro que poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Exato. O que eu preciso fazer para controlar ratos se eu perceber que tem na minha casa algum tipo de infestação, algum tipo de atividade? Bom, então, fundamentalmente é buscar o auxílio de uma empresa como a Tecnomad, especialista em controle de pragas. Porque a partir
dessa avaliação da empresa, da Tecnomad, você saberá que tipo de infestação está ocorrendo, qual a espécie que a gente vai controlar e em que condições nós vamos colocar a escagem, para que se tenha um sucesso na abordagem e no controle. Claro, e assim a gente praticamente resolveria parcialmente o problema, Sim. porque as infestações, principalmente de ratazanas, elas estão externas. Exatamente. Eles vêm de fora para dentro. Exatamente. Então aqui vai um alerta, quando for assim, não deixe de chamar a prefeitura para que eles possam fazer na região da sua casa um trabalho externo. Exatamente. Da sua casa você cuida, mas externamente quem deve cuidar é a prefeitura do seu município. Até porque pode aparecer, por exemplo, infestações em córregos, na margem dos córregos. Pode acontecer infestações, por exemplo, próximos de bueiros, que isso não é da competência do cliente, né? Da casa dele. Ele vai ter que buscar os órgãos governamentais para que possa ajudá-lo no controle. Lembrando, a gente fala aqui em controle. Nunca falo assim, nossa, nós vamos exterminar os roedores. Não, vai chegar num nível mínimo para que seja aceitável nas condições do cliente. E para que ele não esteja na sua casa. Claro, né? pelo menos isso. Pelo menos na sua casa que não tenha rato, claro. Exatamente. Francisco, muito obrigado por todas essas informações que tivemos aqui hoje. Esperamos você para o nosso próximo vídeo. Eu que agradeço e, sim, conte conosco para qualquer dúvida ou esclarecimento. Pode nos procurar. Muito obrigado.